sobre o seu coração. É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar, é vida pro seu coração. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Bom dia, Ré. Bom dia, irmã Hilda. Bom dia. É vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É Cristo vivendo em você. Bom dia. Como é que vai? Como é que foi a sua noite de descanso? Eu espero que esteja tudo bem com você. Estamos aqui de volta. Eu com essa voz grossa. Saudade de você, Regis. Paz, linda, tudo bem? Saudade de você, viu, meu irmão? Espero que esteja tudo bem aí. Reginaldo, Regis. Muitas histórias naquele estúdio, trabalhando muito, né? Só gente boa, só produção boa. Vamos ouvir mais uma cançãozinha? Vamos lá? Deixa eu botar aqui. Aqui a gente chega pela fé.
Passos do Rei, aqui chegamos pela fé, glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Ana Lígia, bom dia, bom dia, bom dia, Selma, bom dia, Linda, já dei bom dia, Reginaldo também, e aqui a gente chegou pela fé, e não vamos olhar para trás, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, nós somos aqueles que estamos sempre seguindo em frente, prosseguindo para o alvo. E é essa a nossa missão, né? Sempre nos aperfeiçoar para chegar naquele grande dia e receber o nosso galardão. Por isso que a gente está estudando, por isso que a gente está compartilhando, por isso que a gente está se aperfeiçoando uns aos outros, batendo papos gostosos, refletindo bastante sobre a nossa qualidade de vida cristã, ressignificando um monte de coisas, né? Largando o fardo, largando o peso, largando aquilo que é bagagem de sobra, que está excedendo e visando aquilo que é importante. Eu queria ler um negócio aqui, que eu recebi agora pela manhã, eu queria compartilhar com você. Pesado demais. Ao dar a partida em meu carro, no escuro da madrugada, percebi no painel uma luz de aviso no cinto de segurança. Verifiquei a minha porta, abri e fechei novamente. Puxei meu cinto de segurança para testá-lo, mas a luz do sensor permanecia acesa. Então, lentamente estendi o braço e levantei a minha bolsa até alguns centímetros acima do banco do passageiro. A luz se apagou. Aparentemente, um telefone celular, 3 pacotes de moedas e um livro de capa dura, meu almoço, guardados em minha enorme bolsa, equivaliam ao peso de um passageiro pequeno e disparou o sensor. Embora eu possa esvaziar facilmente uma bolsa, outros pesos não são fáceis. Esses fardos da vida oprimem o espírito. Seja o peso que nos oprime, decorrente de culpa, com o que consumiu os pensamentos de Davi no Salmo 32, pensamentos de medo, como o que Pedro sentiu em Mateus 26, ou de dúvida, como a de Tomé em João 20. Jesus nos convidou a levá-los a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Não somos feitos para suportar fardos sozinhos. Quando os lançamos sobre aquele que deseja carregá-los, ele os substitui por perdão, cura e restauração. Nenhuma carga é pesada para ele. Lance sobre Deus o peso que lhe oprime. E aí, o sensor está disparando hoje? Se o sensor está disparando hoje, você aparentemente já fez tudo o que podia, lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Bom dia, Nanda Guerreiro. Aí lembrei disso aqui, ó. Eu hoje acordei de manhã com um áudio de 1 minuto e 40 de uma irmã preciosa, a irmã Roberta, orando por mim. Deus a despertou de madrugada, orando por mim, pedindo para que o Senhor renovasse minhas forças, pedindo que o Senhor me livrasse a minha casa, livrasse a minha família. E eu glorifico a Deus, porque é tão bom, né? Quando a gente vê que Deus cuida de nós nos pequenos detalhes. Eu não sei o que foi, não sei o que é, mas eu também não preciso ficar ansiosa, porque Deus já levantou seus servos para guerrear comigo em oração. Eu agradeci a Deus pela vida dela e agradeci ao Senhor pelo livramento. Pode ser coisa que eu nem estou sabendo, mas são esses os livramentos que a gente nem sabe que tem, que Deus vai dando a gente também. Por isso a gente tem que ser sempre grato a Ele por isso. Imagina se eu não tivesse intercessores orando por mim, né? Então, vamos colocar mais uma canção. Vencemos
nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Bom dia, professor Sérgio. Prazer te ver aqui, querido. Muita saudade, viu? pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã. Mas o nosso Pai Celestial está. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai no campo os lírios, não fazem roupas pra vestir, mas o nosso Pai Celestial está. Se de nós Deus tem cuidado, Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado de nós. Coisa boa não fica velha, né? Vencedores por Cristo. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A live de ontem? Ah, vou ver o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu depois, tá bom? Bom dia, Roberta Cruz. Deixa eu ver quem mais que está aqui. Vamos continuar falando aqui da obra de evangelização, do que é importante. A você que está chegando aí, a gente tem trabalhado esse livro aqui. Nós estamos fazendo uma roda de leitura, né? E nós temos aqui o nosso 7º livro, A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo, né? O que é discipulado? O que é o verdadeiro discípulo? O que é ensinar? O que é passar adiante as convicções do Evangelho de Cristo? A gente vê tanta coisa diferente aí acontecendo, né? Parece uma máquina de fazer bonequinho que todo mundo pensa igual. E não é bem assim, né? Que a Bíblia fala que é o discipulado. Bom dia, irmã Odete. Tudo bem? E qual é a intenção de Deus, a verdade de Deus, o propósito de Deus dentro da obra de evangelização e restauração daquilo que Ele criou, né? Daquilo que Ele criou para ser saudável, daquilo que Ele criou para ser bom, assim como Ele é bom, perfeitamente bom. E como que essa missão daqueles que são cristãos, né, em Cristo Jesus, e qual é a verdade dessa missão, para a gente não perder o foco, né? Falei ontem do Talmidim, e aí eu peguei o outro exemplar lá, ó, são 2 volumes, ó, para você ver. Talmidim, ó.
Talmidim 1, Talmidim 2. Viu? Aprendizes, discípulos. Ed René Kivit. Esse daqui é o Passo a Passo de Jesus. É o livro que deu origem a esse aqui. Passo a Passo de Jesus em Meditações Semanais. São ótimos esses livros. Gente, lê tudo. Ler é tudo. É muito bom. Então, enche a sua cabeça, o seu entendimento com informações úteis. Entendeu? Treinamento e crescimento do Evangelho. A gente ontem falou sobre o que é o âmago do treinamento e hoje a gente vai entrar no capítulo 7 que diz o treinamento e o crescimento do Evangelho. Baixou ontem, Nanda? Então, estou no capítulo 7. Depois você manda o link aí, porque pode ter gente que queira também e eu não tinha achado, né? A ideia bíblica de treinamento que já exploramos aqui, até aqui admite que a obra do Evangelho é um empreendimento crescente, ou seja, quando o Evangelho é pregado e o Espírito age, o que acontece é crescimento. Vemos isso na calorosa saudação de Paulo aos cristãos de Colossos, né? Aquela carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 6. Paulo vai dizer assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E aí, o autor desse livro vai dizer que o crescimento que Paulo tinha em mente nessa passagem tinha dois aspectos. Em um nível, o evangelho estava crescendo como uma videira, né? Os ramos estavam se esparramando, né? E o outro nível estava crescendo na vida das pessoas. Ela produzia fruto. Porque não adianta muita folha se não tiver fruto. Lembra da figueira? Jesus foi botar a mão nela e ela não tinha fruto nenhum. E aí Jesus falou: seca. Todo aquele que está em Jesus, esse dá muito fruto. E fruto bom. Porque não adianta a gente ter o nome de cristão. Não adianta a gente ser membro de uma igreja. Não adianta a gente se batizar. Não adianta a gente criar ritos religiosos. Não adianta. Se nós não dermos frutos para a glória de Deus. O que são frutos para a glória de Deus? São frutos bons. É o testemunho. É o que estão, a nossa reputação, o que estão dizendo a nosso respeito quando lembram-se de nós. Certo? Então, o nosso compromisso não é com o outro, em primeira instância, mas o nosso compromisso passa pelo outro. O nosso compromisso é com Deus. Nós fomos feitos para as boas obras, porque Deus é bom e nós somos reflexo disso. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos reflexo de Deus. Então, se a gente não produz fruto, a gente né, tem algum problema aí. O evangelho estava crescendo na vida das pessoas. A palavra da verdade é ensinada. Onde a palavra da verdade é ensinada e crida, ela produz fruto. Pessoas são mudadas. São transferidas de um reino para outro. Começam a ter fé em Cristo Jesus e amor por todos os santos e ansiar por sua herança celestial. As suas prioridades mudam. Eu estava vendo aqui, independente da sua convicção político-partidária. Mas como que as pessoas têm ódio umas pelas outras, assim, gratuitamente, sabe? Como que as pessoas ficam guardando rancor uma das outras para na primeira oportunidade ela desejar a morte de alguém? Eu falo assim, gente, Deus é a fonte de toda bondade, de toda eternidade, de toda graça, de tudo que é bom. Será que ele se agrada quando ele me vê desejando mal para o outro, ainda que o outro faça por merecer?
Porque eu também faço por merecer muita coisa. Não tem ninguém bonzinho. Partindo do princípio que não tem ninguém bonzinho, a gente sempre vai estar merecendo coisas ruins. Porque a gente sempre vai errar. E aí, quando a gente vê alguém que diz conhecer a palavra de Cristo, mas que deseja o mal de alguém, deseja o mal daquele que cometeu um assassinato, deseja o mal daquele que falou alguma coisa que você não gostou. Gente, amizades têm sido totalmente destruídas por causa de uma ideia política. Como que você vai querer evangelizar se a sua convicção político-partidária do momento é mais forte do que a sua convicção de salvação? Eu admiro gente que gasta tempo batendo em político ou batendo num irmão por causa de política partidária. Se tivesse essa mesma garra, essa mesma certeza, essa mesma convicção para produzir frutos de arrependimento, ia ser maravilhoso e excelente. É só canalizar essa atitude para uma coisa importante, para o que é prioridade. A prioridade da gente deve ser fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que a gente fique se devorando uns aos outros, atacando uns aos outros, não. Governos vão e passam, vêm e passam. Deus, ele coloca reis, ele retira reis. Um mandato, seja ele de qual esfera for, ele tem tempo para terminar, ele tem tempo para começar. Um vai e outro vem, um vai e outro vem. E todos eles são imperfeitos. Todos eles. Se você ficar gastando tempo brigando por conta disso, você vai criar inimigos. E aí você vai impossibilitar de que a sua missão seja cumprida. Você tem uma missão. Você tem uma missão. E você que é cristão, tô falando para você que é cristão. Para você que não é cristão, escuta aí. O que é ser cristão? Porque talvez você tenha uma ideia errada do que é ser cristão por causa de alguém que tenha passado uma ideia equivocada. Eu peço a você já que perdoe essas pessoas, porque eu tenho certeza que elas também querem acertar e eu rogo a Deus que elas acertem. Mas a nossa prioridade não é essa, não. Porque reinos vêm e vão. Então, você que é cristão, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus, pela misericórdia de Deus, foque naquilo que é importante. Ore para dar certo. Para passar logo. Certo? Pronto. Deus da graça, Deus da misericórdia. Ore pela cidade para que ela tenha paz. Se ela tiver paz, você vai estar em paz. Se der errado, está todo mundo dentro do mesmo barco. Não é? Então para de atacar os irmãos, sabe? Ah, eu não concordo com esse pastor. Eu não concordo com o pastor. Muda de igreja, filho. Muda de igreja. Ah, eu não concordo com o síndico do meu condomínio. Ora por ele. Daqui a pouco ele vai passar, vai entrar outro. Vai orando para Deus fazer ele melhorar ou botar um outro melhor. Eu não concordo com o meu prefeito. Então, tudo que o meu prefeito fizer, eu vou jogar lama em cima. Para com isso, larga isso. Gasta a tua rede social para coisa que edifica. Em nome de Jesus. Hã? Por favor. Hã? Senão você não vai produzir fruto. Toda árvore que está ligada na videira, todo galho que está ligado na videira que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Foi ele que falou. Vai perder tempo por quê? Bom dia, Jadilson. Sabe, eu abri esse parênteses aqui, mas porque é assim mesmo. Então você que... Bom dia, irmã Vilma. Você que está aí, que não conhece o que é ser cristão, bom dia, Dinalma. Eu digo para você, nós temos uma missão, querido. E essa missão é urgente. Então, tem uns que já entenderam, então não perdem tempo. E tem outros que vão entender.
tá? Tem outros que vão entender. E a gente não precisa ficar gastando tempo debatendo política partidária, não, porque os reis vão, eles vêm, eles morrem, eles ficam doentes, mas existe um reino que é eterno. É esse reino que nos interessa. É desse reino que a gente está falando. Tá certo? Quando a pessoa começa a ter fé em Cristo, as prioridades dela mudam. A sua cosmovisão, a sua visão geral do mundo, sabe? Ela muda, sua leitura de mundo, ela vai mudar. Quem mais que tá aqui? Sua cosmovisão muda e sua vida é refeita, pouco a pouco, na imagem do próprio Filho de Deus. Em sua oração, Paulo rogou a Deus que isso continuasse acontecendo na vida dos colossenses. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando com toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1, versículos 9 e 10. Ou seja, a mente de Cristo está em você, mas você precisa fazer o que então? Continuar crescendo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vai lá no profeta Oséias, né? É um relacionamento que a cada dia vai se intensificando. Não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, que vai crescendo, que vai crescendo. Cada dia você conhece um pouco mais. Deus é infinito. Então você não tem como esgotar conhecer Deus. Todos os dias nós temos experiências novas com Deus. Todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. A cada manhã. Talvez não seja, talvez nada seja chocante ou revolucionário nessas ideias. O evangelho, por sua própria natureza, produz crescimento. Nós todos sabemos disso. Entretanto, há três implicações importantes dessa ideia simples, que a gente vai falar sobre elas nesse tempinho aqui que a gente está aqui batendo esse papo. Dessas três implicações, certo? A primeira implicação é que o crescimento do evangelho acontece na vida das pessoas e não nas estruturas da igreja. Ponto 1. O crescimento do evangelho acontece na vida das pessoas e não na estrutura da minha igreja. A igreja pode ser bem pequenininha, bem humildezinha, bem lá longe, sem recursos tecnológicos algum. E pode estar num crescimento fenomenal de vida cristã. De ter tutano, sabe? Substância na palavra. O crescimento da treliça não é o crescimento da videira. Você pode ter uma treliça enorme e a videira ficar mirrada. Hã? Podemos multiplicar o número de programas, eventos, comissões e outras atividades que a nossa igreja pode enganjar-se? Podemos ampliar e modernizar nossos prédios? Podemos remodelar nossas reuniões regulares para que elas sejam atraentes e eficazes e se comunicar com a nossa cultura? Podemos nos congratular com o fato de que os números estão aumentando. E todas essas coisas são muito boas. Mas se as pessoas não estão crescendo em seu conhecimento da vontade de Deus, para que andem cada vez mais dignamente do Senhor, buscando agradar-lhe em todas as coisas e produzindo fruto em toda boa obra, então nenhum crescimento está acontecendo. Veja, a estrutura é para servir a videira. A estrutura não é para entreter a videira. Nós não. A igreja, instituição, ela não é clube social. Você não vai lá para bater papo. Você não vai lá para se distrair. Você não vai lá para um programa de domingo. A igreja é um organismo. E tudo quanto a estrutura que ela possa vir a ter, essa estrutura ela precisa de servir para o crescimento do corpo.
Pela misericórdia de Deus, eu sou membro da PIB de Campos. Irmã Vilma está aqui com a gente, na PIB Campos. E a PIB Campos, ela tem um patrimônio considerável. Ela é a primeira igreja batista que teve um templo de alvenaria no Brasil. Então, ela está aí há quase 130 anos. E ela está bem localizada, né? Então, ela está bem no centro da cidade ali, a Rua Formosa. E a gente vê algumas coisas assim, lindas na igreja. Porque ela tem a sua organização, ela tem a sua estrutura, ela tem o seu cuidado. Você chega num ambiente totalmente cuidado, totalmente organizado, totalmente cuidado nos seus devidos, no que precisa ser cuidado. Nós estamos agora estudando o retorno às atividades, né? Campos dos Goitacazes foi flexibilizado para a fase amarela. E pela misericórdia de Deus, nós temos muitos profissionais de saúde na nossa igreja. Saúde mental, nós temos cardiologistas, pediatras, professor de universidade, né? Professor de faculdade de medicina. Então, nós temos algumas pessoas que fazem parte dessa treliça para que a videira cresça saudável. Nós temos também homens piedosos, mulheres piedosas, homens de Deus que estão em oração. Irmã Hilda está aqui, irmã Vilma está aqui, Jodilce está aqui. E que estamos todos num trabalho conjunto de oração, súplica ao Senhor, para Deus nos dar condições, possibilidades, oportunidades, visão, para que tudo, quando acontecer da forma onde que a gente possa cuidar uns dos outros. Irmãos, nenhum momento o rebanho ficou sem alimento, nem o físico, nem o espiritual. A beneficência da igreja continua funcionando. Os irmãos continuam contribuindo. A igreja continua avançando. Uns cuidando dos outros. É maravilhoso de ver esse cuidado mútuo que os irmãos têm uns pelos outros. É maravilhoso de ver. A palavra tem sido pregada. Ontem, um culto maravilhoso lá, o pastor pregando. Domingo, escola bíblica dominical, cada aula mais maravilhosa que a outra, usando a estrutura que a igreja tem. Mas você vê que a videira está viçosa, a videira está viva. Mas em contrapartida, a gente vê que tem gente que se apoia muito na treliça. E esquece que precisa ter crescimento, esquece que tem que ter conteúdo, esquece que tem que ter vida na videira. Esquece que tem que ter vida com Deus. Não se prepara, não prepara uma aula, não estuda. Se você ainda não escutou o nosso pastor pregar, fazer o jabá dele aqui, pastor Rogério Vieira. Rapaz, pega lá a PIB Campos lá. Rapaz, o homem prega vibrante num templo vazio. Isso é desafiador, irmão. Como se ele estivesse pregando para um plenário com milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque ele está pregando a palavra. Ele está pregando a palavra. Depende de quem esteja ouvindo na hora, de quem não esteja ouvindo. Se alguém passa ali pelo canal e joga para lá, mas ele sabe que alguém vai ser alcançado por aquela palavra e vai ser feita a diferença. É a responsabilidade que ele tem com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. A autoridade dele pregando ali. É uma coisa impressionante. E aí a Nanda está falando aqui. Muitas vezes nem ora antes de qualquer coisa que vai fazer. A Linda está falando aqui que na igreja dela também está assim. Está mesmo, porque eu acompanho a IPMV. Foi de onde eu vim. E eu vejo lá. E Bispo Edmundo, ele é meio que nem... Eu sou que nem ele, assim, né? A estrutura, às vezes, a gente fica meio assim porque a gente não quer perder o foco. Mas ele falou assim, não vai ter jeito, eu vou ter que me adaptar a isso aqui.
Então, já que eu tenho esse recurso, eu vou usar da melhor forma. E Deus me deu esse recurso aqui, não vou colocar os idosos da minha igreja em risco, não. E a gente vai dar um jeito, e ele está lá. Ele está lá trabalhando. Aqui, irmã Hilda também, ó. Irmã Hilda está aqui para poder me corroborar o que eu estou falando. É você ter noção da missão que você está fazendo. O crescimento do evangelho acontece na vida das pessoas e não na estrutura que eu tenho. Estrutura não quer dizer que a igreja está crescendo. Estrutura não quer dizer que o discipulado está fazendo efeito. Essa é a primeira implicação dessa ideia de crescimento da videira, esparramando pelo mundo e frutificando. A segunda implicação, devemos estar dispostos a perder pessoas da nossa congregação se isso for melhor para o crescimento do evangelho. A gente está vivendo um tempo em que parece clube, né? Parece torcida organizada. A minha igreja tem mais membros que a sua. Isso não é verdade, não. Isso daí não dá para estar por fora. Isso não é assim, não. A pessoa está ali e às vezes melhor para a igreja que a pessoa vá embora. Tem gente que já passou do tempo de ir. Não porque ela seja uma má pessoa, é porque ela não está frutificando mais ali. Deus tem uma obra maior para ela em outro canto e ela está ali, sendo perturbada e perturbando. Não está feliz. Não está fazendo outros felizes. Não está ajudando o crescimento da videira. Ó, vocês sabem que eu gosto de flor, né? E eu tenho várias roseiras ali na minha janela. E eu cuido daquelas roseiras ali com o maior carinho. E aí deu uma praga nas minhas roseiras, não sei de onde veio, e eu comecei a estudar um monte de coisa. Dava um pozinho branco na na folha, e aquela folha ficava amarela e caía. Eu fui estudar, vi que era um fungo, vi que borrifando água com leite melhorava. Mas ele falou assim, melhor até você conseguir um adubo. Aí eu consegui um adubo. Só que teve uma hora que todas as folhas das roseiras caíram. Todas as folhas da roseira. Eu falei, Elisa, eu acho que estão morrendo. Acho que não deu certo esse negócio. Mas aí eu adubei. E aí as folhinhas vieram novinhas. Aí o cara pegou e falou assim pra mim, você joga o negócio e vai cortando as folhas que vão ficando amarelas, vai tirando logo, tira ela dali. Só que eu fiquei com pena. Eu fiquei com pena, o que estava acontecendo? Aquelas folhas, elas estavam adoecidas e elas estavam adoecendo o restante da árvore. O rapaz estava certo, eu tinha que cortar aquela folha. Mas eu fiquei com pena e não cortei. E ela estava adoecendo. Aí teve um dia que eu peguei e saí cortando tudo. Todas as folhas caírem, as que sobraram, eu cortei fora. Irmã Vilma Bernardino está aqui, ó. Minha querida. Quem não cresce, influencia para aniquilar outros. É verdade isso. É verdade isso. Irmã Vilma é uma querida liderança da nossa igreja ali. Saudade de ver a irmã regendo o hino, viu, irmã? Doida para começar o escuto. Para ver a irmã lá regendo os hinos pra gente lá. Mas é verdade, irmãos. Crescimento de igreja não é aglomeração de pessoas, não. O verdadeiro crescimento da igreja a gente está vendo agora. Porque quem ia para a igreja por ir, por programa de domingo, e não se comprometia com nada, não se comprometia com a vida financeira da igreja, não se comprometia com os programas, não se comprometia com a oração, não se comprometia com o estudo da palavra, continua descomprometido. Ah, não vai assistir a live porque não tem internet. Não tem internet para assistir live, mas tem muita gente que tem internet para assistir um monte de coisa. A Netflix rufa o tempo todo fazendo maratona. Mas para assistir uma live da igreja é um problema, né? Igreja boa é aquela que eu vou, sento no banco, e que não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Igreja boa é aquela que começa em casa. Se a gente dependesse de estrutura para adorar a Deus,
O pessoal da igreja perseguida estava perdido. Nossos missionários, então, meu Deus do céu. Jodilson está falando aqui que ela fez isso com as roseiras dela, cortou tudo. É para dar força, né? O ajuntamento é maravilhoso, a gente tem saudade dos irmãos. Mas isso não pode ser o termômetro para a nossa fé, não, irmão. Termômetro para a nossa fé é quanto de Deus você tem absorvido na sua vida cristã. Então, devemos estar dispostos a perder pessoas da nossa própria congregação se isso for melhor para o crescimento do evangelho. A gente perde pessoas que estão infelizes, mas a gente perde pessoas também que vão frutificar em outros lugares. A gente treina para enviar, não treina para ficar ali, ó, abafando a pessoa. Fiquemos avisados, isso acontecerá se levarmos a sério o treinamento e o crescimento do evangelho. Poxa, mas a gente investiu tanto, e agora essa pessoa está indo embora. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é sinal que você está dando fruto. Isso é sinal que a sua igreja está dando fruto. Eu me lembro que quando eu vim do Rio para cá, o bispo Edmundo ele escreveu uma carta de recomendação para mim. Os batistas, eles não aceitam carta de transferência de outras igrejas, né? Porque transferir é de uma igreja batista para outra, né? Não existe transferência DOC e TED, né? Para outros bancos. É para o mesmo banco, né? Transferência. O resto é DOC e TED. A igreja batista não trabalha assim. A igreja batista, ela rebatiza, ela aclama e por aí vai, dependendo do que a Assembleia entender. Mas eu me lembro que foi a igreja da minha infância, né? Me apresentando para minha nova vida, né? A vida batista. Porque nós fomos criados lá para frutificar onde a gente tivesse plantado. E ali a gente fez um treinamento missionário, a gente teve parceria com a Operação Mobilização, que é uma agência missionária. Tivemos grandes treinamentos, a nossa turma lá. Ele sempre investiu muito nisso. Ele é um missionário e ele sempre investiu muito nisso. Nós tivemos um período de treinamento ali na Vila de Nova Vida, passamos alguns meses dentro da comunidade da... Como é que é o nome da comunidade agora? Eu esqueci. Depois de Vale do Ipê, lá para dentro. Amapá, o nome da comunidade do Amapá. Então, a Vila de Nova Vida era ali dentro. E aí a gente ia para lá, passava uns tempos lá, internos mesmo, cuidando do local e evangelizando ali em volta, ao entorno. Tinha uma capela, eu e um grupo de pessoas, umas 10 pessoas mais ou menos. E estamos aí trabalhando. E aí quando eu vim embora, que eu não queria sair de lá, mas eu precisava vir embora para cá, eu falei, tô indo embora. Deixa eu ver aqui. Vamos, Jodilce. Vamos esperar o tempo de Deus, esperar nele, nosso Deus está cuidando de tudo. Irmã Vilma falou aqui o seguinte: se eu, como igreja, não tiver uma visão de reino, jamais irei desenvolver esse reino no mundo atual. Precisamos ter vida na vida. Isso aí. Isso aí. A gente falou sobre isso ontem aqui. Vida na vida, relacionamento, discipulador. E aí, irmãos, ele mandou uma carta para mim, que está lá na PIB de São Francisco, me apresentando e falando assim: Raquel está apta para toda boa obra. Que responsabilidade. Porque quem me discipulou avisou assim, ó, pode usar no que você precisar. Você pode usar no que você precisar. Se precisar de botar para lavar banheiro, ponha ela para lavar banheiro. Porque ela foi ensinada a adorar a Deus lavando banheiro. Eu já lavei banheiro da PIB de São Francisco. Nossa zeladora estava em férias e eu fui com muito bom grado lá lavar banheiro da PIB de São Francisco. Isso não é vergonha, não. Isso é maravilha de Deus. Retirei as férias da zeladora com muita alegria e prazer. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum com isso. Meu último trabalho na IPMV, antes de vir direto embora para Campos, foi lavar aquele templo todinho. A Linda é membro da igreja lá.
A igreja, ela é toda de mármore grosso, toda, a parte do piso de mármore todinho, de fora a fora. Lá vê aquele troço lá. Bom dia, Kátia. Vá com muita alegria. É maravilhoso demais quando a gente faz a obra de Deus com amor, porque não tem serviço ruim. Quando a gente leva o evangelho a sério, o crescimento, ele é consequência. Então, se a gente gastar tempo com as pessoas guiando e treinando, a consequência será frequentemente que algum dos nossos melhores membros em quem investimos as horas incontáveis, eles vão nos deixar. Eles irão para o campo missionário, se unirão a uma equipe de plantação de igreja. Isso é servir, é mesmo, irmã Vilma. E é um glamour que o povo não quer hoje. Servir é isso aí. Servir é isso aí. É para qualquer coisa. É para qualquer coisa. Não tem serviço desimportante no corpo que é a igreja. Quando a gente investe em pessoas, a gente pode ter certeza que vai acontecer uma hora ou outra. Eles vão nos deixar. Os melhores vão nos deixar. Por que eles vão nos deixar? Eles irão para o campo missionário, se unirão para uma equipe de plantação de igreja em outra parte da nossa cidade, vão assumir um emprego numa parte diferente do país, porque a necessidade do evangelho é muito grande, realizarão um treinamento adicional, talvez em um seminário, uma faculdade teológica. Um compromisso com o crescimento do evangelho significará que treinaremos pessoas em direção à maturidade e não ao benefício de nossas próprias igrejas ou comunidades. Como a irmã Vilma falou ali um pouquinho antes, eu vou puxar o comentário dela. Aqui, ó. Se eu como igreja não tiver uma visão de reino, jamais irei desenvolver esse reino no mundo atual. E aí o livro vai dizer aqui, olha, um compromisso com o conhecimento do evangelho significará que treinaremos pessoas em direção à maturidade, não para o benefício de nossas próprias igrejas ou comunidades, mas para o benefício do reino de Cristo. Então, a primeira implicação, qual é? Vamos lá, vamos repassar. Oi, vamos embora. A primeira implicação é que o evangelho acontece na vida das pessoas. O crescimento é na vida. A segunda implicação é que, fatalmente, esse crescimento vai também promover que essas pessoas não permaneçam ali. Algumas permanecem e outras precisam ir. Porque uns precisam cuidar da saúde daqui e outros precisam ser liberados. Então, existe uma raiz forte que dá fruto. E essa raiz forte que dá fruto, ela vai enviando fortes para outros lugares. Então, imagina, em quase 130 anos da igreja da PIB Campos, por exemplo, quantos frutos estão espalhados por aí? São missionários, pastores, educadores religiosos, ministros de música, líderes, professores, líderes de criança. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas. E estão em todo canto, em todo lugar. A terceira implicação, e eu falo assim, ó, eu falo da IPMV porque eu fui parte de lá. Eu falo da PIB de Campos porque eu faço parte de lá. Eu falo do que eu conheço. O que as outras igrejas estão fazendo não é da minha competência. Tá? Nem de bom, nem de ruim. Não é da minha competência. Mas eu estou falando do que eu estou vivendo. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu vejo. Tá? A terceira e última implicação desse entendimento de crescimento do evangelho está na maneira como a gente considera as pessoas. Vemos pessoas não como raios em nossa roda ou como recursos para os nossos projetos, mas como indivíduos que estão cada um em seu próprio estágio de crescimento. E o nosso alvo para cada pessoa é que elas avancem, façam progressos e se movam um passo à frente de onde estão agora. Esse é o crescimento, essa é a maturidade. O que ele está querendo dizer aqui? Essa pessoa não precisa ficar ligada a um raio, né? Um raio é raio da bicicleta. Tem ali o eixo, como se eu fosse o eixo, e aquelas pessoas precisam ficar ali ao meu redor ali o tempo todo. Não.
Uma hora esse cordão umbilical, essa conexão, ela vai precisar ser cortada. Isso é saudável. A gente fica brincando, né? Eu brinco com os adolescentes e jovens. Você já viu alguma pessoa de 40 anos mamando no peito da mãe? No peito da mãe? 15 anos mamando no peito da mãe? 10 anos mamando no peito da mãe? Vai matar a mulher de inanição. Porque não foi feito para isso. A criança, é muito importante que ela mame no seio da mãe nos primeiros meses de vida. As primeiras mamadas, o primeiro leite é importantíssimo. Ela mama até o primeiro ano de vida somente no peito e depois vai ter que ser inserido mais alguma fonte de proteína para o crescimento dela. Então, os outros alimentos começam a ser inseridos para que aquela criança comece a crescer forte. E aí começa a vir a primeira dentição. Como vem a primeira dentição, ela precisa de alimento sólido. Como é que ela vai aprender a morder? Isso é saúde. Isso é a saúde. Então ela precisa poder aprender a morder, aprender a rasgar, ela precisa conhecer a textura dos alimentos. Ninguém sobrevive vivendo só de caldinho, não é? É necessário para o nosso organismo a fibra, né? E essa fibra ela vai ajudar na nossa digestão, ela vai ajudar no nosso funcionamento intestinal. Então, eu não posso engolir essa fibra inteira, eu preciso quebrar essa fibra. Então, Deus deu dentes para gente, para que essa fibra seja quebrada. Essa criança, ela não vai chorar. Com 40 anos, a pessoa fica chorando o tempo todo. Ela vai precisar se comunicar, dizer o que ela precisa e o que ela não precisa. Quando há um déficit dessa comunicação, há os distúrbios, os transtornos. Mas uma pessoa saudável, uma pessoa com seu funcionamento, caldinha para quem está doente, uma pessoa com todas as suas funções naturais funcionando da forma que deveriam, concatenadas, coordenadas, ela consegue se comunicar facilmente. As pessoas que têm esse déficit, elas têm outras formas de se comunicar, porque o homem é um ser relacional, então ele precisa se comunicar. Então, aquele que é surdo, ele aprende uma linguagem de sinais. Aquele que é cego, ele vai ter a sinalização do braille. Né? Aqueles que têm transtornos, né, como o autismo, como qualquer outra coisa, né? Ele vai ter a sua forma de se comunicar, a sua forma de aprender, enfim, porque é necessidade desse ser humano. Então a gente tem os estágios de amadurecimento. Já falei aqui em alguma live aí de um seriado que tem, onde a mulher ela mantém a filha doente, né, como se estivesse pensando que estava doente, para a filha continuar sempre sendo mantida perto dela. Então a menina criou a ideia ela queria criar na menina a ideia de que ela era muito doente e que não ia sobreviver sem a mãe, e ela mantinha a menina tomando remédio e tal, não sei o que, até que a menina se liberta daquilo. Às vezes a gente está adoecendo as pessoas e não sabe, sufocando. E aí, o crescimento é na vida das pessoas. Essas pessoas crescendo, elas vão avançar, porque a ideia é essa. Já pensou, você dá aula, você é professor, e aí você dá aula e quando você chega no final do ano, ai que bom, fulano foi reprovado, ano que vem está aqui comigo de novo. Aí passa um outro ano, ai que bom, fulano foi reprovado, ano que vem está aqui de novo. No outro ano, ai que bom, fulano foi reprovado. A gente vai ficar aqui 10 anos aqui, ensinando a mesma coisa para ele, porque ele não aprende. Será que é bom isso? Ou está dizendo que você é deficiente no seu ato de ensinar? Bom é quando a gente começa a ensinar a criança, daqui a pouco a gente vê a criança se formando de engenheiro, de médico. Bom é quem é profissional da educação aí, que às vezes está num lugar e aí
é lembrado, ó, aquela dali é a minha professora de infância, foi ela que me ensinou a ler, e hoje eu sou aqui um homem de valor, porque ela me ensinou. Ô, professora, eu lembro da senhora que me ensinou a ler, a senhora ensinou a nossa casa a ler, e aí é engenheiro, é arquiteto, é homem de bem, é pai de família, é motorista, mas avançou na vida. Por que que na vida cristã a gente quer as pessoas perto de nós, né? E os estágios desse crescimento, eles são 4. É a evangelização, aonde você leva ao conhecimento da palavra, é o acompanhamento. Não é só pregar a palavra, chegar lá, a pessoa aceita Jesus, né? Levanta a mão, aí entrega para a classe de catecúmenos e esquece dela. O que é classe de catecúmenos? Classe de catecúmenos é onde as pessoas aprendem os primeiros passos da fé. É onde ela entende as doutrinas da comunidade onde ela está inserida. É onde ela entende o princípio das coisas. Tem o acompanhamento, tem o crescimento. Existem muitos relacionamentos que não são saudáveis, inclusive de pais, mães para filhos e de pai para filhas. É verdade. Evangelização, acompanhamento, crescimento e treinamento. E aí, amanhã a gente vai falar sobre essas 4 etapas. Tá bom? Para a gente gastar mais tempo nessa parte aqui do treinamento e crescimento do Evangelho. Hoje, você vai ficar com essas 3 implicações. A primeira implicação é: o crescimento do Evangelho é medido nas pessoas e não na estrutura da igreja. A segunda, fatalmente essas pessoas vão crescer e elas podem ser levadas para longe de você. O crescimento do Evangelho não é para a igreja ficar inchada, é para a igreja liberar. Cresceu, vai, voa. Voa, passarinho. Deixa voar, né? Deus vai manter quem é para ficar e Deus vai manter quem é para ir. Não fica segurando problema. Não seja problema também. Ai, não tem espaço para eu crescer aqui. Então voa, passarinho. Vai com Deus. Hã? Vai com Deus. Para de ser pedra de tropeço na vida dos irmãos. Vai embora. Vai caçar um lugar para você frutificar. Você tem que frutificar mesmo, você está certo. Você tem que ser instrumento na vida das pessoas, você tem que produzir bastante. Deus tem um espaço para você. Se o espaço que você está é pequeno, vai para um espaço onde você pode abrir as suas asas com toda tranquilidade e trabalhar. Vai plantar uma igreja. Isso, muito bem. Mas não fica sendo pedra de tropeço para ninguém, não. Gasta seu tempo em se preparar, em se capacitar, em orar e olhar para Deus e dizer: me mostra para onde eu estou indo agora. Esquece esse negócio de estrutura. Para, desapega. Tá bom? E a terceira coisa é que nesse crescimento tem também a maneira como a gente considera as pessoas. As pessoas não são coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Elas não são parte da estrutura, elas são pessoas. E elas precisam crescer. E a gente precisa se alegrar no crescimento dessas pessoas. Aqui a gente chegou pela fé. E aí eu vou terminar com a mesma canção que eu comecei. Eu gostei tanto disso. Vamos ouvir mais um pouquinho? Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta às 9 da manhã. Hoje, meio-dia, 18 horas. Meia-noite tem mais de oração. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel.
beijo em vocês. Vilma, dá um beijo, irmã Vilma, na sua mãe querida, tá? Seus irmãos, na sua família. Um beijo em todo mundo, irmã Hilda, irmã Jodilce, pessoal da PIB de Campos, ó. Vocês são bênção na minha vida. A todos os irmãos e irmãs, fiquem com Deus. Vamos ouvir um pouquinho de Arautos do Rei e assim eu me despeço. Até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé, não voltaremos, aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé, pela fé. Chegamos e vamos avançar, porque o nosso Deus está à nossa frente. Que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.